gente, estamos de volta hoje, dando seguimento ao nosso curso completo, né, de Direito Previdenciário, tá? Então estamos aqui, né, num novo set, diferente, estou com saudade do quadro branco, enorme, que dava para escrever, mas nós vamos agora ter que conviver com essa nova formatação e estamos felizes, né, porque continuamos a matéria. Vamos lá. Então, nas últimas aulas, nós começamos a falar de contribuições das empresas. E falando de contribuições das empresas, nós iniciamos a nossa explicação mostrando o perfil das empresas em geral, não é? Quando contratam empregados, avulsos, quando contratam contribuintes individuais, quando contratam contribuintes individuais cooperados através de cooperativas de trabalho, não é? Então, falamos sobre o perfil contributivo das empresas em geral, depois conversamos sobre o perfil contributivo das instituições financeiras e entidades de previdência complementar, em seguida, produtores rurais, pessoas físicas, e adiante os produtores rurais, pessoas jurídicas, não é? Então, vejam só, não são todos os perfis, nós vamos examinar ainda outros perfis contributivos, tendo em vista diferentes, né, atividades econômicas, o fato de ter empresa que usufrua de isenção, porque é uma entidade beneficente de assistência social que cumpre os requisitos da lei. Então, nós vamos examinar como fica o perfil contributivo dessa entidade beneficente de assistência social. Também vamos falar de empresas do Simples. Mas antes de continuarmos a nossa jornada, né, examinando esses diversos perfis contributivos, eu gostaria de consolidar uma informação que diz respeito à contribuição de produtores rurais. Conforme nós conversamos, as contribuições dos produtores rurais, elas vão, na medida em que haja contratação de empregados e avulsos, elas não vão acontecer, essas contribuições, enquanto empregadores que eles são, sobre a remuneração paga devida ou creditada aos empregados. A contribuição patronal, tanto do produtor rural, pessoa jurídica, quanto do produtor, pessoa física, vai acontecer sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. No caso de produtores, pessoas físicas, também sobre a receita obtida com atividades de turismo rural, comercialização de artesanato, produção artística, enfim. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre um mecanismo particular de arrecadação das contribuições que se chama de subrogação. Tá? Nas aulas anteriores, nós vimos, tá, relativamente lá atrás, quando tratávamos de contribuições de segurados, nós vimos que quando o segurado especial vende sua produção rural, a depender de quem a esteja adquirindo, este adquirente ficará subrogado nas obrigações do produtor segurado especial. Da mesma forma, o produtor rural, pessoa física, em determinadas operações que ele efetue, também vai subrogar o seu adquirente. Em outras já não acontecerá a subrogação, será o próprio produtor o responsável pelo recolhimento de suas contribuições. Então, eu vou tentar mostrar aqui as situações, tá, onde os produtores vendendo sua produção, vai acontecer o mecanismo da subrogação do adquirente. Então, nós vamos para o quadro examinar essa situação. Vejam só, subrogação, tá? Nós temos aqui o seguinte: podemos ter produtor rural, pessoa física. Podemos ter também o segurado especial. Para o segurado especial, a contribuição, tá, ela vai ter, ao mesmo tempo, natureza de contribuição de segurado e natureza de contribuição, tá, patronal, porque hoje o segurado especial pode ter empregados desde que não permanentes. Por outro lado, nós temos aquela empresa exclusivamente produtora rural, que nós vamos aqui denominá-la de produtor rural, pessoa jurídica. Pois bem, tá? No caso de produtor rural, pessoa jurídica, eu afirmo para vocês que inexiste a subrogação dos seus adquirentes. Ao afirmar isso,
tá? Inexistência de subrogação do adquirente. Então, escrevi aqui só para arriscar. Tá? Ao afirmar a inexistência da subrogação do adquirente, eu tenho a seguinte consequência. Tá? Sempre será o produtor rural, pessoa jurídica, tá? O responsável pelo recolhimento das contribuições sobre a venda da produção rural. Então, produtor rural, pessoa jurídica, não importa para quem ele venda, eu terei o produtor rural, pessoa jurídica, com a responsabilidade de recolher a contribuição sobre a receita obtida com essa operação de venda ou de consignação. Então, desde 14 de outubro de 1996, essas empresas, exclusivamente produtoras rurais, não subrogam mais seus adquirentes. Entretanto, quando se trata de produtor rural, pessoa física, ou de um segurado especial, eu tenho que dividir as situações em dois grupos. Aquelas em que será o próprio produtor o responsável pela quitação da guia da Previdência lá no banco, portanto, será ele o responsável pelo recolhimento das contribuições sobre, né, as vendas de produtos rurais, artesanato, e também demarcar aquela situação onde, ocorrendo a venda da produção rural, eu terei, não é, aí o adquirente responsável na condição de subrogado pela confecção dessa guia, quitando no banco esta guia no dia 20 do mês subsequente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Temos aqui o nosso amigo produtor rural, pessoa física, e o nosso amigo segurado especial. Quando estes contribuintes estiverem vendendo sua produção no varejo, tá, diretamente ao consumidor final, não há que se falar em subrogação do adquirente consumidor varejista. Será o próprio produtor a recolher a contribuição incidente sobre o valor das vendas. Tá? Quando vender, tá, para outro produtor rural, tá, outro produtor rural, pessoa física, ou para outro, tá, segurado especial, também será aquele que produziu o responsável pelo recolhimento. Tá? No caso das exportações, nós teremos, tá, o próprio produtor recolhendo, mas tão somente o Senar que incide sobre a venda da produção. Por quê? Porque no caso, tá, de vendas para o exterior, nós temos que aplicar aquela regra que está lá na Constituição Federal, de que não incidem contribuições sociais sobre a receita decorrente das exportações. Então, caso um produtor exporte sua produção, nós teremos esse produtor recolhendo a contribuição apenas aquela destinada ao Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, eu digo aí que não existe a subrogação. Agora, quando eu tenho o produtor vendendo, tá, para um adquirente, pessoa jurídica, ou quando eu tenho este produtor vendendo, tá, para um adquirente, pessoa física que está comprando para revenda no varejo a consumidores finais. Quando eu tenho o produtor pessoa física ou segurado especial vendendo a produção, tá, para cooperativas, de produtores, quando eu tenho esse produtor entregando em regime de consignação para que um consignatário proceda à venda, tá? Em todas essas situações aqui, tomadas essas, né, condições aqui dos adquirentes,
eu vou concluir quanto à existência da subrogação do adquirente. Na prática, a consequência disso é que nós teremos o adquirente com a responsabilidade de confeccionar a guia da Previdência. Então, vamos lá. Quando nós estamos diante de uma operação comercial feita por um produtor, pessoa física, a primeira pergunta a ser feita é: para quem ele está vendendo? Tá? Porque a depender de para quem ele está entregando a sua produção, nós teremos a definição da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, que são as seguintes: 2% para a Seguridade Social, 0,1% para a SAT-GILRAT e a contribuição destinada ao SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, esse total, essa composição de alíquotas que resulta em 2,3%, incidindo sobre as vendas, sobre a entrega em consignação, tá? Você vai, ora, aplicar o mecanismo da subrogação, ora não. Vendeu no varejo, não se fala em subrogação. O próprio produtor efetiva o recolhimento. Agora, quando o produtor vendeu para uma indústria, a indústria será responsável pelo recolhimento da contribuição que a indústria deverá reter do produtor. Então, cada vez que uma indústria adquire matéria-prima, por exemplo, está adquirindo frutas, tá, para a confecção de sucos, para a fabricação de sucos ou de doces, essa indústria, quando da aquisição dessa matéria-prima, produto rural, vai se encarregar de efetivar a arrecadação da contribuição de 2,3% devida pelo produtor rural, pessoa física ou pelo segurado especial, e vai então a indústria se encarregar de efetuar o recolhimento, fazendo a guia com aquele valor retido. Caso a empresa não efetive a retenção, ainda assim ela vai ser a responsável pelo recolhimento, estando obrigada a recolher os 2,3%, tá? Porque nós vamos considerar essa contribuição, tá, como sendo algo presumido feito, ou seja, considera-se, tá, que ela tem efetivado desconto. Eu não vou, na medida em que ela deixou de descontar do produtor, deixar de exigir a contribuição dessa indústria adquirente. Com relação a adquirentes, também serão subrogados, ou seja, passam a ser os responsáveis pelo recolhimento da contribuição, aqueles adquirentes pessoas físicas que compram dos produtores para revenda no varejo. Até aqui a gente contou em aulas anteriores aquela história do homem da bicicleta de ovos, que comprava ovos em grande quantidade para revender isso, né, a consumidor final. Então, este homem da bicicleta ocupa a condição de adquirente pessoa física, devendo, portanto, reter a contribuição de 2,3% devida pelos produtores e efetivar o recolhimento. Agora, na medida em que eu esteja lidando com produtores pessoas jurídicas, são aqueles que estão efetivando a venda para a indústria, produtores pessoas jurídicas, aquela venda não me interessa no sentido de eu exigir do adquirente indústria a contribuição do produtor pessoa jurídica. Quando uma indústria compra de produtores rurais pessoas jurídicas, quem efetiva o recolhimento é o produtor que forneceu aquela produção e não a indústria, porque inexiste nesse caso a subrogação do adquirente. Então, onde eu falar em produtor pessoa jurídica, eu não vou encontrar a figura da subrogação. Onde eu falar em produtor pessoa física ou segurado especial, a depender de a quem se destina aquela produção, eu terei a subrogação do adquirente. E lembrar também que nas novas hipóteses de comercialização de artesanato, produção artística, da obtenção também de receitas pela prestação de serviços de turismo rural, não se trata aí de situação onde eu devo investigar a destinação das vendas ou dos serviços prestados, porque nestes últimos casos a que me referi, você terá o produtor obrigado a contribuir com 2,3% sobre a receita obtida com a venda do artesanato, sobre a receita obtida com a venda da produção artística ou de serviços rurais. Então, a gente pode afirmar que quando se tratar de venda de produção rural, há que se investigar a subrogação. Quando se tratar de pessoa física, não é?
vendendo artesanato, produção artística, não se fala em subrogação. Eu resolvi retomar esse assunto nessa aula, porque na última aula, numa observação que colocamos no quadro, ficou assim, no caso adquirente pessoa física, ficou assim, apontando adquirente pessoa física varejo, sem dar maiores explicações na hora de escrever no quadro. Então eu resolvi retomar também por causa disso, e porque este assunto no passado, tá, aparecia em provas. Depois de um certo tempo, para de ser cobrado, e o ano passado várias alterações foram feitas na legislação que trata do perfil contributivo do segurado especial, do produtor rural pessoa física. Então passa a ser atraente ao examinador você trabalhar com essas hipóteses contributivas. Então lembrem-se, a subrogação, ela é um mecanismo especial de arrecadação e recolhimento de contribuições, onde, na verdade, eu encontro aí um indivíduo que está na condição de substituto tributário, tá, do produtor rural. Eu vou encontrar aí o adquirente, que não é aquele que produziu e que deve desembolsar a contribuição. O adquirente, né, nos contextos aqui apontados, será obrigado a apresentar a guia da Previdência Social com as contribuições retidas dos produtores. O adquirente de produtos rurais de pessoas físicas e segurados especiais também está obrigado a informar num documento declaratório denominado GFIP. A GFIP é a Guia de Recolhimento do FGTS, Informações à Previdência Social. O adquirente deverá informar na GFIP o valor das aquisições de produtos rurais, de modo a determinar qual seria a base das contribuições, tá, de 2 mais 0,1% mais 0,2%, que ele, adquirente, está obrigado a recolher em face da sua condição de subrogado. Agora, minha gente, seja o próprio produtor, seja o adquirente, seja a cooperativa que compra ou recebe em consignação a produção, os responsáveis, né, pelo recolhimento das contribuições, tá? Nós vamos ter o prazo de vencimento sendo sempre o do dia 20 do mês subsequente. Então, a empresa adquiriu produção, tá, no mês de agosto. Significa que no dia 20 de setembro, essa empresa deverá gerar uma guia da Previdência com total, né, de alíquotas que vai para 2,3, né, sobre as aquisições efetuadas, ok? Então, essa foi uma informação adicional aqui, tendo em vista que a gente já falou de subrogação nas aulas anteriores. Fechamos aqui esse assunto e passaremos nas próximas aulas aos demais perfis contributivos. Até lá, minha gente!